Você já parou para pensar por que o seu time de vendas simplesmente não bate meta? Não importa o quanto você cobra, pressiona ou motiva, parece que as coisas não andam. Eu sei que dói, porque no fundo a empresa depende de você, depende da sua energia para fechar os negócios, depende de você puxando o vendedor o tempo inteiro para salvar o mês. Mas se eu te falar que o problema não é seu time, não é o mercado e não é você. O problema é que existe uma verdade que separa equipe que batem meta todos os meses daquelas que vivem apagando incêndio. E hoje eu vou abrir esse jogo. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o segredo que ninguém conta sobre como é construir um time de vendas que funciona. Em vez de você ficar lá empurrando, apagando incêndio o tempo inteiro, se você assistir até o final, eu vou te mostrar um método que eu aplico que transformam equipes comuns em verdadeiras máquinas de performance. Vamos lá? Vamos encarar a realidade. A maioria do time de vendas não bate meta. E sabe qual é o pior? Os donos de pequenas, médias empresas não sabem exatamente o porquê. Eles culpam o mercado, os vendedores e muitas vezes se culpam. Mas existe algo e existe um padrão que ninguém consegue enxergar. Esses times foram estruturados errado desde o começo. Quando o time depende do dono para fechar os maiores negócios, quando o vendedor trabalha do seu jeito, sem um processo claro, quando as metas são impostas sem que ninguém saiba como chegar lá, o resultado não poderia ser outro. Frustração, perda de dinheiro e desgaste emocional. E se você vem vivendo isso, saiba que não é um problema isolado, é um erro sistêmico. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Porque a boa notícia é que pode sim ser corrigido. Antes de eu te mostrar como mudar esse cenário, preciso que você entenda algo fundamental. A maioria dos donos de empresa não cria um time de vendas. Eles criam um grupo de pessoas que vendem. E existe uma grande diferença entre os dois. O grupo de pessoas que estão lá vendendo, cada um fala do seu jeito, cada um negocia da sua maneira e o pior, com seu humor. Cada um interpreta a meta como acha que ela deve ser. Agora, um time de verdade bem estruturado segue processos claros, um playbook e métricas. Você sabe exatamente aonde precisa melhorar e funciona como uma máquina e não esse monte de peças isoladas, soltas. Esse é o ponto que separa empresas que querem crescer das que vivem no sufoco. E essa transformação não acontece de noite para o dia. Ela começa mudando a forma como você, dono, enxerga o seu time. Você não precisa ser um super-herói que salva o mês ou um bombeiro que apaga incêndio o tempo inteiro. Você precisa ser um arquiteto que constrói uma equipe que entrega resultado sozinha. E eu vou te mostrar como fazer isso ainda hoje. Então vamos direto ao ponto? Qual é o segredo que ninguém te contou sobre time de vendas que batem metas todos os meses? Eles não dependem de um talento individual. Eles dependem de processos que sejam replicáveis. E aqui vai uma verdade dura. Se hoje seu time não bate meta, é porque o resultado depende de pessoas que estão o tempo inteiro improvisando. E não de um sistema funcional. Eu chamo isso de síndrome do herói. O dono que vive o tempo inteiro apagando incêndio, fechando os maiores negócios, maiores contratos e cobrando na pressão. O time só reage. E o que muda o jogo é quando você transforma essa bagunça toda em um sistema organizado. Um sistema que define claramente as etapas da venda, que estabelece métricas, guia performance, cria uma cultura onde todos sabem o que precisa ser feito para chegar no resultado. Quer saber a diferença na prática? Um time desestruturado vende quando dá. Um time estruturado vende mesmo quando você não está na negociação. Esse é o segredo. Não é sobre contratar o melhor vendedor no mercado. É sobre criar um processo que faz qualquer vendedor consiga chegar à sua performance. E é exatamente isso que eu faço com os meus clientes. Agora que você entendeu a raiz do problema, vamos falar sobre a solução? Como transformar um grupo desorganizado de vendedores em um time de alta performance? No meu método Escalando Resultados, na qual eu aplico na minha consultoria, eu ensino 3 principais pilares. O primeiro, um diagnóstico profundo que vai dar uma fotografia do cenário atual, onde chegam os leads, onde eles morrem,
o que realmente está travando o seu crescimento. Muitos donos nem sabem aonde estão perdendo dinheiro. E só esse mapa já abre o olho para grandes oportunidades. O segundo pilar é a construção do sistema. Depois, estruturamos um playbook comercial. Como o vendedor aborda o cliente, quais são as perguntas que ele precisa fazer, quando e como deve fechar, tudo documentado, testado e replicado. O terceiro, treinamento e acompanhamento. Por fim, colocamos o time no trilho. Treinamos semanalmente, métricas claras e acompanhamento de perto. Aqui, o time aprende a vender sem depender de você para fechar o negócio. Esse processo não é teoria, é o que eu uso para transformar empresas reais que antes dependia o tempo inteiro de você em times que batem metas previsíveis. É exatamente essa transição que pode fazer o seu negócio parar de sobreviver mês a mês e começar a crescer de uma forma consistente. Agora deixa eu te provocar um pouco mais. Quantas vezes você disse que seu time era fraco? Que eles não têm sangue nos olhos? Que ninguém sabe vender? Sabe o que isso revela? Que você ainda enxerga as vendas como um talento individual e não como um sistema. Você acha que a maioria das empresas do mundo, aquelas que vendem bilhões por ano, depende de meia dúzia de vendedores? Bom de papo? Não. Elas dependem de processos que qualquer pessoa treinada consegue seguir. E aqui vai uma verdade que pode doer. Se o resultado comercial depende exclusivamente de você, então você não tem um time de vendas, você tem ajudantes. A pergunta é: até quando você vai sustentar isso? Até quando você vai carregar esse peso sozinho? Porque existe um caminho muito mais fácil para você conseguir a liberdade que você merece. Enxergar o seu negócio como um negócio. Então, o que você precisa levar desse vídeo hoje é bem simples. Vendas não é sobre sorte, carisma ou super-herói. São sobre processos bem definidos, gestão. Alguém que sabe aonde realmente quer chegar. Quando você transforma um grupo de vendedores em um time estruturado, duas coisas acontecem. Primeiro, o seu faturamento deixa de oscilar como uma montanha-russa. Você, dono, deixa de ser um bombeiro que apaga incêndio o tempo inteiro para ser um estrategista que faz a máquina girar. E se você está cansado de carregar tudo sozinho, todo o peso, se você realmente quer o seu time batendo meta, sem depender de você, sem você estar lá para salvar um mês, é exatamente isso que podemos fazer juntos. O programa Escalando o Resultado é uma consultoria de 6 meses, onde nós criamos e entregamos um time de alta performance. Mas não só um time de alta performance, processos claros, bem definidos. E aí, quer dar o próximo passo? Eu vou deixar o link aqui abaixo e você vai escolher se você quer continuar apagando incêndio ou quer vir para uma equipe de alta performance. E se você realmente está pronto para fazer a sua empresa escalar, a hora chegou. Deixa eu só te falar uma última coisa. Nenhum negócio cresce de verdade carregando o time comercial nas costas. O que faz uma empresa escalar é o time que vende todos os dias, com ou sem você. E se você ficou até aqui, você precisa dessa mudança. Então clica no link e fala com a minha equipe que nós vamos transformar a sua empresa, o seu time comercial, em uma máquina de alta performance previsível. Você pode continuar fazendo as coisas do seu jeito ou pode finalmente descobrir o segredo que ninguém te contou sobre ter um time de vendas que bate meta todos os meses. A decisão está nas suas mãos. E aí, vamos juntos?